And the Oscars goes to... O Interessa está no ar. Na Rádio Super, Interessa. Um olhar feminino sobre a atualidade. Relacionamento, saúde, filhos, trabalho, espiritualidade e tudo que elas quiserem falar. Um timaço de mulheres fortes, de opinião firme, discutindo e analisando o que interessa para a sua vida. Interessa. Olá, uma ótima tarde para você. Eu sou Renata Brito, você ouve Interessa pela Rádio Super 91.7, assiste a nossa live nas plataformas digitais de O Tempo. Estamos no YouTube, no Facebook e no Twitter. E a Mariela vai colocar para vocês aí no Instagram o link para a nossa live. Você também pode ler a página do Interessa, publicada de segunda a sexta-feira na nossa edição impressa, ou seja, no jornal O Tempo. E na nossa edição online, otempo.com.br. Olha que página sensacional. Parabéns, viu, Alex? Tá caprichando. Boa mesmo, hein? Quem que é o diagramador, hein? Reinaldo, provavelmente. Muito bem, ontem foi dia do diagramador, manda um abraço para ele. E você deve participar aqui da nossa discussão pelo nosso WhatsApp. Ontem eu dei o meu WhatsApp, vocês acreditam? Eu acredito. Ainda bem que ninguém, a Mariela que percebeu, ninguém percebeu, não recebi nenhuma mensagem. 31988100917, mande para esse, tá? E também participe pelas nossas redes sociais. Esse programa tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida, Interessa! Muito bem, muita animação nesse estúdio, aqui na Babeta Camargos. No bate-papo de hoje, posso chamar de Juju? Aqui comigo temos as jornalistas, mas os jornalistas, porque temos também Alex hoje, mas eu vou chamar primeiro. Peraí. Eu vou chamar primeiro ela, que é de quem? De onde? Do Brasil, Tati Lagoa! Olá, Brasil! Brasil! Meu Brasil brasileiro! Agora eu tô impossível. Olha isso! Tem uma dobradinha. Tá? Gente, tá achando que eu sou fraca? Curtiu, Tati? Demais. Que é isso? Ó. Na ponta da mesa, ela, Mariela. E aí, meu povo? Tudo bem por aí? Vontade de estar no mar, né? O céu, eu, ela, eu e ele, eu e vocês. Vontade de ser uma oferenda nesse calor. O que é isso, gente? Teletransporte, pelo amor de Deus. De oferenda, não, ó. Vai pro mar, alguém me joga no mar. Só se for pra ir pra longe, né? Aí pode ser. E aqui à minha esquerda, Alex Bessas. Ah, até você só, tem tá vendo? música. Não é qualquer música. Eu queria, Não, isso se é eu fosse ser uma música, eu seria esta música. Jura? Chique de Tom Zé, maravilhoso. Gente, dançar esse forró, agarradinho. É um desafio, né? Exatamente. Brasileirano, né? Nó. Mas tem Nesse certeza. calor, agarradinho é um desafio. São dois, né? Dançar e ficar agarradinho. Mas a Renata Nunes, eu tenho certeza que daria um show dançar nessa música, porque vai dançar forró bem com aquele marido dela lá na casa da Tati. Nossa Senhora. Eu também quero ir pra casa da Tati. E eu, Renata Brito. Todo uma boa, tô curtindo o partidão. Se liga nessa, vem sentir Televisão essa de emoção. festa, né? Gosto. Também. Cidade, ecletismo. E da nossa mesa, Juju. Ainda tem essa. Definitivamente a gente precisa aprender a cantar pelo menos uma frasezinha, Eu né? acho né? melhor a gente não aprender, porque Não. imagina todo mundo cantando essa música. A gente perde a audiência já de cara no início do programa. Gente, todo mundo entra na aula de Porque é um canto. vozeirão dessa moça. Como é que é o nome dela mesmo, Juju? LP.
Ah, então tá. Um beijo pro Iago ali da nossa live. Se a Sassá tiver chegado, beijo pra ela também. Muito bem, tá então nosso timaço que vai discutir e analisar o que interessa para a sua vida. A promoção de hoje tá muito legal, gente, porque eu gosto muito do cantor. Mas eu não posso me sortear, então, né? Vai pra vocês mesmo. Olha só, hoje valendo um incrível kit Rádio Super, com caneca, cabo USB, fone, álcool gel e lixocar. Mais um par de ingressos para o show do Zé Ramalho. Nossa, E muito bom. Banda Z. Dia 2 de abril, às 11 da noite, na área externa da Arena Gran Hall, Santa Luzia. Retirada presencial, tá? Quarta ou sexta. Então, se você puder vir amanhã ou na sexta e quiser ir ao show de Zé Ramalho. Por que eu não pus uma música do Zé Ramalho? Vou pôr. Alô, Sapia, cadê o meu? Nossa, alô, né? Mari, hello. Cadê o nosso? Muito bem, então mande pra gente nome completo, RG e número de telefone por escrito, se você quiser ganhar este show. Zé Ramalho. Vou suspender essa promoção, vou retirar esse ingresso em nome de vocês. Mentira, gente, é de vocês, é pra vocês, é por isso que nós estamos aqui. Vamos ao tema do dia, então. A cerimônia do Oscar 2022 na noite desse domingo foi marcada pelo tapa de Will Smith em Chris Rock. Todo mundo odeia o Chris. Após o comediante fazer uma piada, vou colocar até entre aspas, tá? Com o cabelo raspado de Jada Pinkett Smith, mulher do artista. A Jada, ela sofre de alopécia, uma condição que provoca calvície. Durante a premiação, Rock se dirigiu a Jada fazendo referência ao filme Até o Limite da Honra, no qual a atriz Demi Moore interpreta uma oficial com os cabelos completamente raspados. Smith, que mais tarde levou o prêmio de melhor ator por King Richard, Criando Campeãs, não gostou, né, dessa piada, entre aspas, e subiu ao palco e deu um tapa. Eu nunca vi um tapa daquele, um tapa no apresentador. Keep my wife's name out of your fucking mouth! Deixe o nome de minha mulher fora da sua boca, disse o astro ao voltar para o lugar. Após o ocorrido, o ator chegou a chorar e pediu desculpas à academia. O assunto virou um dos mais comentados na internet após o caso e nós vamos comentar tudo isso, tudo que envolve este acontecimento aqui no Interessa de hoje. Vamos falar de alopécia, vamos falar de agressão, vamos falar de controle emocional, tudo o que envolve essa situação, autoestima, né? Tudo que envolve aí a alopécia também. Responda a nossa enquete. O que você faria no lugar de Will Smith? Número 1, nada, violência gera violência. Número 2, teria a mesma reação que ele, talvez não conseguisse dar um tapa daquele jeito que ele deu, aquilo ali deve ter sido no MIB que ele aprendeu, não sei. Elegante, né? Elegante. E 3, um tapa foi pouco, né? Isso aí é de cada um, gente. Vote nossa live no Facebook, no YouTube, bote no YouTube, tá? E participe pelo WhatsApp 988100917. O que você faria com o Chris se fosse você? Ou na situação, né? Muito bem, passa a enquete para Alex Bessas. Nossa, que enquete difícil de responder. Difícil, né? Meu Deus, não, mas... Difícil. Muito difícil. É porque é complicado, é muito complicado a gente fazer um juízo, né? De uma ação ali naquele momento, né? O sangue fervendo. A gente vê no vídeo, né? Quem viu o vídeo, vê que a Jada fica realmente constrangida. Depois a gente vai ver que tem um histórico desde 2016. Conta que ela pra gente, pra quem não conhece, a história. O Chris e o Will Smith tinham uma boa relação, aparentemente, até 2016. E aí a Jada passa a ser alvo reiterada de piada do Chris Rock. E aí, então, parece que é um rompimento entre eles. Na cerimônia do Oscar, a Jada não era ali um elemento central. Então, assim, em geral, nessas cerimônias, o alvo da piada é o cara que tá ali concorrendo e tal, que é aquela pessoa mais tá em vista, né, ali naquele momento. A Jada não, e mesmo assim ela foi alvo de novo, e aí parece que o sangue ferveu.
E teve aquela cena, né? E a cena é muito curiosa, né? Porque a cerimônia pomposa do Oscar, todo mundo chique, um tapão. Teve, só completar aqui, Alex, em 2016, né? Teve um boicote, né, ao Oscar. Foi 2016? Acho que mais recente, não? 2016. Enfim, teve um boicote porque tinha pouca representatividade de atrizes negras. A Jada não, nenhuma. foi. Eram as 20 indicações só de brancos no segundo ano consecutivo. E ela não foi, assim como várias outras pessoas não compareceram, e ele fez uma piada, né, falando que, tipo assim, ela não ainda fez uma referência à calcinha da Rihanna, falou que ela não estar ali era a mesma coisa que ela tentar usar uma calcinha da Rihanna, que ela não tinha sido convidada. Então ele parece que estava sempre pegando o pé, né? Então assim, reiterado e tudo mais. Então, diante de todo esse contexto, é difícil a gente julgar. E se eu fosse o Will Smith, talvez eu repetisse o ato do Will Smith. Você ia conseguir dar um tapa daqui? Olha, se eu fosse o Will Smith, apenas, né? Com aquela elegância lá, difícil. Pois é. Muito bem, Tati Lagoa. Difícil, né, gente? Existe a teoria, existe a prática, tá? Na teoria, eu daqui, no ar-condicionado, avaliando a cena no pós, eu escolheria uma opção que nem tá aí, que é o seguinte: eu esperaria um momento adequado, tipo, tô concorrendo. Se eu ganhasse, o meu discurso ia ser xingando até a mão desse sujeito. Eu ia fazer um discurso daqueles: olha, você é um idiota. Só que eu iria usar palavras tão difíceis que o idiota ia custar entender que ele é um idiota e todo mundo ia rir da cara dele, pra ele ver o quão doloroso é ser alvo de uma piada. Era só falar, não é à toa que todo mundo odeia o Chris. É tipo isso, sabe? Porque agora realmente é impossível não odiar o Chris, né? Mas eu não iria, pelo menos eu imagino que não, subir até o palco, porque é um ato de uma coragem extrema. Você levantar um evento que o mundo tá assistindo, você concorrendo, ainda mais em um contexto como esse que vocês citaram, que é muito importante, que é a luta que é para profissionais negros estarem ali, serem indicados. Então, dentro disso tudo, eu não teria coragem de levantar e dar um tapa na cara dele, por mais que vontade não me faltasse. Agora, por outro lado, eu acho que isso tem que levantar um outro debate, que é a questão da vítima mesmo, né, gente? Porque eu tô vendo muitos textos de pessoas colocando como se fosse, ele foi vítima de um tapa. Não. A vítima não é ele. A vítima é a pessoa, que é uma pessoa doente, que é uma pessoa que lida já com isso, que tem várias entrevistas, enfim, já fala várias vezes sobre essa doença e mostra a luta que é para ela, assim como é para outras pessoas, porque por mais que ela seja uma figura pública, ela não está imune ao sofrimento, ela tem as questões dela. E por mais que a pessoa mostre para o mundo a sua doença, não quer dizer que ela não afete mais. Falei e passou todo o sentimento. Não é isso que acontece. Não, ela fala, passa uma maquiagem e sai. Agora, como é que ela é no íntimo, como é que ela é dentro da casa dela, quem sabe é ela e o marido. Por isso, o marido ficou tão indignado, né? Porque ele deve ter visto muitas crises dela, de choro, de tristeza, ao longo do tratamento. Você não ri de uma condição, né, de uma doença do outro. Isso daí eu acho que é o básico do básico. Então, hoje que eles estão avaliando aí, né, hoje que eles vão avaliar uma punição, né, Alex? Que vai. Parece que o Oscar, a estatueta, ele não perde, mas vai sofrer alguma sanção. Talvez não venha a poder concorrer, né? Eu tava lendo isso, mas vamos acompanhar. Hoje que vai sair o resultado. Eu acho que essa punição não tem que ser só pra ele, porque a agressão primeira não foi dele. Essa piada, entre aspas, que eu falei desde o início, é porque eu não considero uma piada, eu considero uma agressão também verbal. Exato. Mariela. Nossa, eu tava aqui, gente, fazendo stories. Vai lá ver, tem o link do YouTube pra vocês acompanharem o programa de hoje. Espera aí que eu vou pegar aqui, porque na verdade eu acho que eu não sou nenhum desses três também. Eu faria alguma coisa, né? Quem me conhece aqui sabe que uma coisa que eu não consigo é guardar a língua na boca. Mas eu não bateria, eu acho. Né? Porque na hora que acontece com a gente é outra história, né? Eu entendo o lado do Will Smith,
ele é humano, né? Ele é um milionário, ele é homem, ele tem vários privilégios, mas ele não deixa de ser humano, nem ele, nem o Chris Rock, né? São muitas camadas embaixo desse ato em si. Parece que o Chris também é uma péssima pessoa. Não é, né? Ele tem erros, ele tem falhas. Tem péssimas piadas, mas a piada nos Estados Unidos, ela tem esse humor ácido, que é um pouco diferente do Brasil, porque até pouco tempo atrás, os programas de comédia eram, a gente assistindo hoje, um programa de comédia dos anos 80 e anos 90, é de chorar, não é de rir não. Mas a gente ria. Ainda né? hoje, se você for em bares que tem apresentação de stand-up, normalmente a piada é sobre a plateia. Então podem acontecer situações como essa, que são os bullying, né? Exatamente. Então, né, qual que é o limite do humor, né? Para começar a conversa. Mas isso não significa que o Chris, porque fez essa piada infeliz, essa ou outras, ele seja uma má pessoa. Né? Eu pesquisando sobre ele, parece que tem um documentário super legal que ele fez, eu não vi, mas vou ver, que chama Good Hair, sobre cabelos afros, sobre a importância dessa representatividade. Então, assim, eu acho que os dois estão errados e os dois estão certos e... O que você faria? Eu acho que eu falaria, porque eu acho que as palavras, elas têm um poder, às vezes, muito mais transformador do que um tapa. O tapa, o Chris sentiu. Ninguém mais. A gente pode ter ouvido, pensado, nossa, será que doeu? As palavras ficam e ecoam por uma vida. Eu subiria ao palco e falaria com o Chris, tipo, respeita a minha esposa, né? Porque uma coisa que a gente não considerou, eu não sei se vocês consideraram isso, eu não sabia que ela tinha alopécia, né? Mas quem sou eu na fila do pão, né, gente? Não a sigo. Será que ele sabia? Será que ele realmente fez essa piada cutucando a doença? Ou foi apenas uma piada infeliz, numa hora infeliz, num momento de uma doença? São tantas questões. Se ele era amigo deles, convive com eles. Não sei se convive. Se ele já tiveram outros episódios, a chance dele saber é enorme. Porque ela não tem escondido isso. Então vamos pegar aqui um famoso aqui no Brasil, tá? E aí você é artista, o outro também é artista. Se um começa a contar de uma doença, tarará, dificilmente você não vai saber. Entende? Eles estão no mesmo contexto. Eu entendo, mas é porque eu não sei, eu tô falando que eu também não sei de tudo dos meus amigos que estão acontecendo. A vida é muito corrida. Mas eles não são famosos. Entende? São meus amigos. Eu não, assim, eu tô te falando porque eu não sabia. Ontem eu tava vendo o Papo de Segunda e eles discutiram sobre esse assunto, que também são pessoas famosas, e nenhum deles sabiam que ela tava. Então, assim, pode ser... Não tô justificando o ato do Chris, né? Mas é só pra gente entender quantas camadas tem por baixo disso. A gente não estava no contexto, a gente não conhece nenhum nem outro. As três pessoas envolvidas a gente não conhece, nem o que passa por trás da relação deles. Então, assim, é muito difícil julgar isso, assim, muito complexo. Vamos conversar então um pouco, gente, sobre todas as questões que envolvem isso. A minha resposta também não é uma dessas. Eu acho que eu não faria nada, ia ficar com ódio mortal ali, mas a minha vontade era pegar todas as estatuetas que tivesse na mesa, jogar na cara do Chris, né? Não pode, gente, não pode, mas a vontade seria essa. Você não falaria nada? Eu acho que eu ia ficar tão chocada que a minha vontade era de matar o Chris. E não podia no meio do Oscar. Não pode matar, né? Nem no meio do Oscar, nem fora do Oscar. Eu vi gente comentando que levantaria e iria embora. Que talvez fosse a ação mais contundente. Não, né? eu acho que talvez eu falaria, levantaria, xingaria assim como ele xingou. Mas levantar, ir lá e dar um tapa, eu acho que eu não conseguiria, coragem, não. né? Eu acho. E é uma coisa violenta, queira ou não, né? O motivo eu também entendo. Ele passa ali toda a situação psicológica, emocional, diferente. Se o outro sabe, se não sabe. Ele sabe o que ele passa com a esposa. Exato. Então a gente entender a violência é muito difícil, né? Mas vendo ali como que ele ficou abalado, a gente vê que sim, tem uma carga emocional por trás muito grande. Pessoal,
Enfim, nós não somos Will Smith, tá? Então nós não vamos distribuir estatuetas para ninguém. O que nós podemos fazer é discutir agora sobre a doença, sobre o comportamento, né? Vamos conversar agora com uma dermatologista, depois com um psicólogo. Então, olha só, entre os dermatologistas, a alopecia areata é a segunda condição que mais leva ao encaminhamento de pacientes para psicólogos ou psiquiatras, né? O cabelo constitui um elemento importante para a autoestima e também o tratamento psicológico, ele também vai ajudar no tratamento, né, da questão da alopecia. Mas quem sou eu na fila do pão para falar sobre isso? Quem vai falar sobre este assunto e explicar direitinho pra gente é a dermatologista do Hospital Socorro, doutora Amanda Gomes. É a Janaína agora? Então vamos conversar com a psicóloga primeiro, ótimo. Janaína está aqui com a gente, Janaína Fidelis, que é a psicóloga. A gente conversa então primeiro sobre as questões emocionais que envolvem este episódio. Ei, Janaína, uma boa tarde para você, obrigada pela participação aqui no Interessa. Boa tarde para vocês, é um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esse tema tão importante que repercutiu, né? Tem repercutido ainda aí, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas no mundo todo. Muito no mundo, gente, imagina, o mundo inteiro assistiu aquela situação. Janaína, mais do que... Além da gente comentar sobre essa questão dessa atitude, né, da violência, eu acho importante a gente começar falando sobre esse desgaste emocional, né, essa carga emocional pesada da mulher que sofre com essa condição e o marido, né, porque é um problema de uma pessoa da família, é um problema da família. Eu acho que inclusive dos pais, né, a gente fez uma matéria há um tempo atrás sobre a alopecia, e aí a gente se referia à alopecia como uma doença, né, a maioria das pessoas se refere como uma doença. E um pai ficou bem ofendido, né? Que ele tem um filho, criança, que tem alopecia, e falou: olha, você podia usar o termo condição genética em vez de doença? Que eu não acho meu filho doente. Então você nota que há, né, esse correr em socorro dessas pessoas. Sim, né? Porque toda a família sente essa carga emocional, claro, muito mais a pessoa, mas é uma coisa da vivência da própria família. Janaína. Acho que todo mundo tem alguém próximo, né, que vive uma condição sensível de saúde, mas no caso específico de comprometimentos que expõem o lado físico dessas pessoas de maneira pública, isso acaba impactando mais fortemente, né, as pessoas que estão acometidas, porque a gente ainda vive uma sociedade que tem muito desrespeito, né, com quem não está no padrão, com quem aparentemente pode parecer diferente ao que a gente está acostumado e habituado. Então, quando você vê uma pessoa, né, como a atriz, que estava sem os cabelos, né, com o cabelo bem curtinho, em função da alopecia, isso ainda não deveria sim, mas ainda gera um estranhamento e, consequentemente, um constrangimento, enquanto que o constrangimento deveria ser de quem julga isso, né, mas infelizmente não é, e que foi o que aconteceu com a exposição feita no Oscar e que desencadeou em todas essas reações aí que vocês estão comentando desde o início do programa. Mariela. Janaína, só para explicar para quem não sabe o que é alopecia e se existem tipos de alopecia. Eu acho que essa pergunta, talvez a dermatologista, ela possa responder eu errei vocês melhor, né? Vamos deixar, não ela tem vai problema. explicar direitinho. Não, mas desculpa. É porque eu troquei a ordem aqui das perguntas, tá? Eu sei como você, tá? Que é um comprometimento que acaba desencadeando nessa perda capilar, mas é uma doença física, né, mas que tem impactos emocionais, como vocês estavam comentando, porque envolve uma questão de aceitação, de você aprender a lidar, né, com as condições que a doença te impõe. Então, eu posso te dizer, né, sobre esse aspecto que impacta a família, impacta a pessoa e todos que estão no entorno, e exige muita empatia de todos nós. Não, desculpa, viu? Doutora, a gente estava comentando aqui. Isso? A gente estava comentando aqui mais cedo sobre que isso é né, esse tipo de piada é uma espécie de bullying, né? Queria que você comentasse o seguinte: como essa agressão, né, essa piada
que nós consideramos aqui unanimemente como uma agressão, o quanto isso pode afetar não só a pessoa a quem foi direcionada, mas como no caso de um evento como o Oscar, como um bullying como esse pode afetar emocionalmente pessoas ao redor do mundo inteiro, assim. Queria que você comentasse os efeitos de piadas como essa no psicológico de pessoas que vivem a mesma situação. Primeiro, assim, eu queria dizer que a agressão e violência, ela não se dá só quando você vai lá e dá um tapa, como o Will Smith deu, né, no Chris. A forma de violência velada, que é essa que se faz por meio de preconceitos, de palavras, de desrespeito aos sentimentos do outro, à condição do outro, é uma violência tão grave e tão crítica quanto você, né, ir lá e fisicamente agredir uma outra pessoa, porque a gente tende a minimizar um pouco quem agrediu com palavras daquela pessoa que agrediu fisicamente. Das duas formas, a gente deveria ter outra maneira de conduzir, mas são formas de violência que se equivalem, porque os danos psicológicos de uma fala, os danos podem ser gigantes, como a gente está vendo. Quantas pessoas ao redor do mundo se identificam com essa situação e se sentiram também agredidos e agredidas com a fala, né, crítica em relação a Jade. Então, isso repercute porque a gente, que bom, né, tem cada vez mais desenvolvido a nossa capacidade de empatizar com o outro. E quando a gente empatiza, a gente se coloca no lugar daquela pessoa e imagina quantas vezes nós também já vivemos situações como essas, ou como isso poderia ser com a gente ou com uma pessoa próxima. Então, a repercussão, ela acaba se tornando maior porque, infelizmente, é difícil a gente hoje encontrar pessoas que não tenham vivido de alguma maneira alguma forma de violência, seja ela física ou verbal, né? Em formato de bullying na escola, em formato de assédio no trabalho, né? Ou nas nossas próprias relações. Então, quando isso é como se atingir está atingindo todos aqueles que passaram ou que viram próximas passando por essa mesma situação. Doutora, olha só, a reação do Will Smith foi bem imediata, né? Logo depois, a gente acompanhando o noticiário, a gente viu que ele tinha um livro em que ele relata um histórico familiar de violência, né? Ele, quando criança, conviveu com a violência. Eu vou citar aspas aqui do livro. Quando eu tinha 9 anos, vi meu pai socar minha mãe na lateral da cabeça com tanta força que ela desmaiou. Esse tipo de histórico familiar pode ajudar a gente a entender o porquê dessa reação dele também ser assim, uma contra-resposta violenta? É um pouco assim difícil de julgar do ponto de vista dele especificamente, né? Mas quando a gente é submetido a situações recorrentes de violência, é claro que isso tende, né, a nos levar a reagir de maneira diferente, né, de pessoas que talvez não estiveram tão expostas a essa condição. Existe uma tentativa que a gente sempre faz, que é de controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? E a gente não consegue fazer isso. Então, mesmo que o Will Smith ele tivesse aí, né, uma inteligência emocional muito desenvolvida, possivelmente ele não conseguiria não sentir raiva, né, ou ira naquele momento. O grande benefício quando a gente, né, se propõe a se conhecer melhor, a expandir a nossa autoconsciência, a falar sobre as questões difíceis que a gente vive ao longo da vida, como esse exemplo que você deu, né, das cenas de violência que ele presenciou, e que em muitos casos demandam, né, um atendimento psicoterápico, é que a gente passa a conhecer melhor em que tipos de situações a gente pode sentir mais raiva, ou a gente tende a ficar com mais medo, né? E a gente tendo essa consciência, a gente consegue gerenciar melhor quando isso acontece. Então, não é que o Will deixaria de sentir raiva, eu acho que, né, qualquer um naquela condição dele possivelmente sentiria isso. Mas quando você, né, consegue se desenvolver e se conhecer a ponto de entender
o que você tende a sentir, como você tende a se comportar, não que fique mais fácil, mas que você tem mais possibilidades de administrar melhor uma situação como essa e fazer, né, como muitos ouvintes estão dizendo, talvez eu fugiria, talvez eu diria de uma outra forma, talvez na hora de receber o prêmio eu falaria, que poderiam ser reações menos coléricas do que dar um tapa no colega, mas que não deixariam de expressar o que ele estava sentindo naquele momento. Porque isso é uma coisa importante da gente dizer, né? Assim, a violência, ela acontece muitas vezes quando a gente tem uma necessidade não atendida. E nesse caso era uma necessidade de respeito, né? De ser respeitada, de que a esposa fosse respeitada na condição que ela está. E quando a gente tem uma necessidade não atendida, a gente reage violentamente. Pode ser com palavras, pode ser com silêncio, e no caso dele, infelizmente, foi com uma agressão física. Janaína, agora eu vou acertar, hein? Olha, estamos em casa, tá tudo certo. Eu também li muitas pessoas apoiando o que o Will Smith fez, né? Falando, um tapa foi pouco, eu dava 10, ficou barato. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do heroísmo, né? Dele ser o protetor da mulher frágil que estava do lado dele, sendo que eu acho que ela, apesar da fragilidade humana, eu acho ela uma guerreira, e a única coisa que ela fez foi revirar os olhos. Ela não levantou, ela não quis bater, de como a expressão masculina da violência, ela é tão aceita, né? Ou parece que é uma proteção, que ele estava protegendo ela e por isso ele teve que bater no outro, enquanto ela não fez nada. Se ela fizesse o mesmo, chamariam ela de descontrolada, histérica. E ele ficou como, eu estava protegendo a minha esposa. Não é bem uma pergunta, é mais uma questão de reflexão, né? Como que fica essa história do heroísmo, do descontrole? Por que o homem tem esse aval de poder bater para proteger a mulher, que é um sexo frágil, enquanto a mulher raramente, em casos bem específicos, conseguem revidar com violência, né? Interpreta um pouco isso pra gente, por favor. E essa sua fala é muito interessante, porque assim, e por que a gente ainda precisa que os maridos, que os homens ocupem esse lugar de defensor, né, para entrar defendendo de uma situação, quer dizer, o desrespeito não deveria nem ter acontecido, né, mas a gente ainda vê essa necessidade, e acho que seu comentário foi muito feliz, no sentido de que como é que teria sido, né, se ela tivesse reagido dessa forma? Muito provavelmente estereótipos como que você colocou, né? Descompensada, descontrolada, isso aconteceria. A gente ainda tem uma sociedade machista, né? E que a intenção, eu gosto muito de dizer que assim, intenção é uma coisa, mas eu controlo a minha intenção, mas eu não controlo o impacto da minha intenção, né? O impacto que isso gerou no outro. Então, a intenção dele é muito genuína, de proteção, né, de cuidar da família, mas isso não pode de forma nenhuma ser feito com um ato heróico de eu sou o super-homem e o machista, então eu preciso lá e vou dar uma porrada no outro para que ele entenda que isso não pode ser feito, né? Então a gente precisa desconstruir não só o referencial do super-homem e também de super-mulher que existe, mas de que se não tiver um marido do lado, um irmão, um companheiro, a mulher é esse ser frágil que não vai conseguir se defender, né? Nós somos muito fortes e a gente pode fazer isso. Só para finalizar, eu vejo nessa situação que Mariela falou também, muito de que ele não falou somente para proteger ela. Vejo que ele falou também por questões próprias, assim, daquele sentimento que ele também tem, aquele nervosismo todo. Eu acho que fala muito sobre o que ele sente também, e não só no sentido de proteção, não. Também, ele já tinha um histórico, né, do Oscar, se não me engano, de 2018, onde já tinha sido feita uma piada com ela. Então, assim, a gente não sabe, né, o que isso desdobrou ao longo desse tempo, né? Mas eu acho que a questão principal que essa história nos deixa é a importância
da gente conhecer, né, como que a gente reage diante das diversas situações, para que a gente possa não impedir, né, evitar que a gente tenha sentimentos como esse, mas que a gente, em situações como essa, saiba administrar, gerenciar e lidar da melhor maneira, que, sem dúvidas, né, na minha opinião, o diálogo, seja ele lá no palco ou fora dele, continua sendo a melhor estratégia para lidar com desconfortos e situações, né, de discordância como essa. Muito bem. Janaína Fidelis, psicóloga, muito obrigada pela sua participação aqui no Interessa. Obrigada a vocês, um bom programa e até a próxima. Muito obrigada, vai voltar logo. Pessoal, nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente já tem, a nossa dermatologista já está conectada com a gente para sim, aí a Mariela fazer a pergunta dela sobre as questões da doença, tá? Nós só vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Trânsito na Super. O motorista que passa agora pela Avenida Cardel Eugênio Pacelli, no caminho para o centro de BH, encontra retenção. Até o momento, sem destaque de ocorrência. Já no sentido Betim, o trânsito está fluindo normalmente. Dica para o motorista que sai agora de Betim é passar pela Via Expressa ou pela Avenida Tereza Cristina. A Assembleia trabalha muito como você exige e merece. Fez o auxílio de R$600 para famílias em vulnerabilidade social. A Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. Rádio Super e a hora certa. Oferecimento Setra BH. 2h37. Nova UPA Norte entregue e funcionando. É o nosso IPTU fazendo a cidade funcionar. Prefeitura de Belo Horizonte. Promoção Boteco Boêmia nos supermercados BH. Na compra de 12 unidades de Boêmia, você pode concorrer a prêmios incríveis. Para participar é só comprar e acessar boemiapormalte.com.br/promo super BH e fazer o seu cadastro. Consulte antes os regulamentos nas lojas participantes ou no site. Beba com moderação. Autorizações CCAP/ME. Rádio Super. Leonardo e Raça Negra em Belo Horizonte. Imperdível! No dia 1º de abril, os ícones da música brasileira estarão no Expo Minas para 2 shows únicos e completos. Você não vai perder, né? Cheia de mania, toda dengosa. 1º de abril, às 8 da noite, no Expo Minas. Leonardo e Raça Negra. Adquira seu ingresso pelo site nenete.com.br. Em vez de você viver chorando por ele. Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Desculpe o transtorno. Estamos sem obras. Nova série de reportagens dá mais conteúdo sobre os problemas causados pelas chuvas nas estradas mineiras. Veja também particularidades que neste ano potencializaram perdas não só econômicas, como também ambientais e sociais. Desculpe o transtorno. Estamos sem obras. Entre os dias 21 e 28 de março, no Jornal Impresso e nas plataformas digitais. Realização Mais Conteúdo e O Tempo. 91.7 Rádio Super. Tem motel, barbearia, tem posto de gasolina, Clube Certo, seu clube de desconto. Tem cinema, academia, restaurante, pizzaria, pra comprar sem pesar no bolso. Quem tem sabe, é o Clube Certo. Desconto de A a Z, desconto de A a Z, desconto de A a Z. Clube Certo, quem tem sabe.
Elas estão de volta. Interessa, na Rádio Super. Estamos de volta aqui no Interessa, hoje falando sobre o caso Will Smith. Vamos falar estamos falando, né, no geral, sobre alopécia, agressões, né, e sobre todas as questões que envolvem isso. A nossa enquete fala o seguinte: o que você faria no lugar de Will Smith? Número 1, nada, violência gera violência. Número 2, teria a mesma reação que o Will Smith. E número 3, um tapa foi pouco. Estamos tendo muitas participações aqui, tá, gente? Nós vamos ler todas elas, já separei aqui, com a boa parte eu já li. E temos nossa promoção hoje, tá? Show do Zé Ramalho e Banda Z. Quem quiser participar, ainda dá tempo, mande aí última chamada para você enviar aí seu nome, sua identidade e o seu telefone por escrito. Não precisa enviar foto, tá? Da identidade, esse é o número. Muito bem, 988-100-917. Vamos conversar com a nossa especialista, a nossa dermatologista, né? Agora sim, tá, Mari? Vou deixar a primeira pergunta para você, inclusive. Muito bem, olha só, a gente conversa com a doutora Amanda Gomes, ela é dermatologista do Hospital Socorro. Doutora Amanda, boa tarde, obrigada pela participação aqui no Interessa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Mariela, vou deixar você aqui. Doutora Amanda, então, eu repetindo a pergunta que eu errei de especialista, eu estava esperando a senhora, você, né, você é muito nova. O que é alopécia? Existem tipos de alopécia? Explica pra gente um pouco sobre essa condição genética, como diz o Alex. Não vou falar que é uma doença. O mundo da alopécia é cheio de estigmas, né? A alopécia, na realidade, se a gente for pegar a definição, é uma condição na qual existe a perda parcial, total ou total, aguda ou crônica de parte dos cabelos ou de todos os cabelos. E a alopécia é só o primeiro nome. Quando a gente fala essa palavra, geralmente a gente também tem que falar o sobrenome. Então existe a alopécia areata, existe a alopécia androgenética, existe a alopécia frontal fibrosante e existem algumas outras perdas de cabelo que não são chamadas de alopécia. Bem, no caso da Jay, da esposa do Will Smith, muito se tem falado na mídia e tudo, né, que os cabelos dela caíram por causa da alopécia, né? Mas aí falavam também que ela teria uma outra condição, que a alopécia seria em função de uma doença autoimune. Mas a alopécia também é uma doença autoimune, não é? Explica um pouquinho pra gente. Doença, eu tô falando a palavra doença. Olha, no caso da Jada, na realidade é considerada uma doença, ela tem um CID, né? A gente estuda ela na dermatologia como uma doença. Eu entendo que algumas pessoas prefiram chamar de condição, por causa do estigma, né? Porque tira um pouco do peso. Inclusive, ela tanto é uma doença, eu fiz um estudo, meu mestrado em alopécia pela Faculdade de Medicina da UFMG. E no caso da Jada, pelo que eu pesquisei, eu também, obviamente, fiquei super aflita com esse assunto ontem, me incomodou muito. Ela tem uma alopécia chamada de areata. A alopécia areata é, sim, uma doença autoimune. Então, nem toda alopécia é autoimune, mas a alopécia areata é autoimune. Nessa condição, a própria pessoa, o próprio paciente, produz alguns anticorpos e esses anticorpos vão destruir o cabelo. E ela pode se manifestar de uma maneira completamente leve e tranquila, um episódio ao longo da vida e depois ficar silenciosa. E ela pode ser devastadora, ela pode se manifestar no couro cabeludo, na barba, nos cílios, nas sobrancelhas e no corpo todo. E aí a gente chamaria essa alopécia de alopécia areata universal. Então ela tem graus de acometimento, ela tem graus de expansão no corpo, né? E durabilidades diferentes. Tem alguns pacientes que melhoram da alopécia areata com o médico ou apesar do médico. E tem pacientes que, apesar de vários esforços, todo o esforço que a medicina tem atualmente, não conseguem melhorar.
E aí é que vem todo um sofrimento psíquico por causa da imagem que o cabelo tem na nossa cultura, que é tão importante para os homens, mas principalmente para as mulheres. Mas respondendo a pergunta, é isso. A alopecia areata é uma queda de cabelo e ela é mediada geneticamente e é uma doença imune, autoimune. Doutora Amanda, só mais uma pergunta, mas eu tive alopecia areata uma vez, eu fiquei com um buraco aqui, ó, no cabelo, mas tampava, só que eu não vi, quem viu foi minha cabeleireira mexendo e dava do tamanho de um dedo, assim, ó. E foi no momento, conversando, né, no tratamento, cheguei à conclusão, nós chegamos à conclusão com o especialista, de que era em função de estresse. Então a condição, e rapidamente ela sarou, né, com os tratamentos e com o alívio desse estresse, que já tinha até passado, na verdade, foi um momento em que eu passei por um momento de desemprego e tudo, ou seja, foi um momento de preocupação ali que durou 3 meses, e isso culminou nessa falha grande, assim, de cabelo que eu tive, e nunca mais voltou. Ou seja, então eu posso ter novamente novos episódios, e como que o estresse pode influenciar nessa perda de cabelo e não só na perda normal, que às vezes tem e não chega a dar uma peladinha assim igual ficou, mas quando influencia mesmo na alopécia. Condições emocionais. Olha, exato. É inegável que o nosso cérebro é um órgão muito potente. Mas eu tenho muito cuidado em falar que a alopecia areata é ligada ao emocional. Primeiro, a gente tem que definir o que é problema e o que é estresse. Problema todo ser humano tem. O estresse é quando aquilo é exacerbado de maneira crônica ou aguda também, e essa interpretação é muito subjetiva de uma pessoa para outra. O que eu vejo na minha prática? A grande maioria dos profissionais vai puxando uma linha e conversando com a pessoa até a pessoa revelar um problema e de repente fala, então foi isso, você teve esse estresse no passado e essa é a causa da alopecia areata. E aí surge um outro problema, porque a pessoa já está mal porque está com queda de cabelo e de repente pode se sentir ainda pior por ser a culpada dessa queda de cabelo. Então, o paciente ele fica acuado, porque ele fala, nossa, se eu não controlar o meu estresse, se eu não controlar a minha ansiedade, o meu cabelo vai cair mais ainda. E vira uma bola de neve, como se fosse a pessoa correndo atrás dela mesma. Então, eu não costumo falar sobre o estresse até eu conseguir investigar o paciente como um todo. Então, a gente passa por exames laboratoriais, a gente passa por exames de tricoscopia, e eu não costumo falar sobre isso, não. Personalidades mais ansiosas ou personalidades mais depressivas podem levar isso ao pé da letra e vai causar mais prejuízo emocional do que a própria alopécia. Mas fato é, a gente sabe que estresse físico e estresse psicológico intenso pode ser um gatilho da alopécia areata, mediado através desse sistema imune, que é muito complexo, muito mais do que a gente imagina, e pode acontecer essa destruição parcial dos cabelos. Então, concluindo, sim, o emocional tem uma participação na alopécia areata, mas eu não acho que ele tem que ser um foco do tratamento. A gente geralmente tem que investigar todo o paciente para ver outros desequilíbrios, senão a gente acaba culpando a pessoa que está com queda de cabelo pela queda de cabelo. Você entende? Que a gente coloca uma culpa na pessoa e aí não necessariamente essa alopécia vai resolver igual foi seu caso, e aquilo pode se tornar um peso muito grande para ela. Ela se sentir culpada pela própria queda de cabelo não é algo fácil. No seu caso, que você falou que teve um episódio de alopecia areata, que ele foi completamente localizado, ele melhorou sozinho. Isso pode acontecer, é como se fosse uma recuperação do seu próprio sistema imune. Aliás, na grande maioria das vezes, a alopecia areata é localizada e melhora sozinha. Mas ela pode passar para outras áreas, essas áreas podem inclusive ir se juntando e virar uma alopécia total, que é a perda de todos os fios de cabelo, ou universal, que você perde os fios e os pelos do corpo todo. Quem teve uma vez pode ter outra vez, mas a gente tem uma estatística, geralmente adultos, quando tem esses episódios isolados, não voltam a ter.
Nas crianças, sim. Quando elas têm o primeiro episódio, geralmente elas tendem a recidivar mais. Então, assim, só resumindo, o prognóstico em criança costuma ser um pouquinho pior do que o prognóstico em adulto. Tati. Doutora, para finalizar, eu queria que você falasse assim, quais os sinais de alerta para essa doença, porque pesquisando aqui, eu vi que a gente tem até alguns famosos que sofrem aí com queda de cabelo, tipo Juliette, Maraísa, Naomi Campbell e alguns outros nomes que a gente olhando para essas pessoas a gente não imagina. Então, né, eu imagino que não seja uma coisa que de cara já caia um tufo de cabelo, né? Mas quais são os primeiros sinais de alerta, né, para que você busque ajuda? Bom, você citou aí 3 nomes que eu sei também que tem um tipo de alopecia. A Naomi Campbell tem alopecia de tração, que é por causa dos penteados que ela usou ao longo de muito tempo. A Maraia, ou a Maraísa, eu sempre me confundo, e a Juliette, elas têm alopecia androgenética, que é um outro tipo de alopecia que foi alvo, inclusive, do meu mestrado. E a Jada tem a alopecia areata. Infelizmente, para a alopecia areata, não existem sinais dos quais a gente poderia fiscalizar antes da alopecia aparecer. O que acontece é isso, ou o cabeleireiro ou a própria pessoa penteando o cabelo, manuseando os fios, vai perceber alguma área sem pelo e ali já é a manifestação inicial da alopecia areata. No caso da androgenética, é diferente. A pessoa começa a perceber uma rarefação dos fios, o couro cabeludo começa a ficar mais evidente. E aí são os primeiros sinais que ela vai ter e tem que procurar o dermatologista para começar a tratar, porque a gente está falando de condições que são crônicas e ainda não tem tratamento no nosso meio. Muito bem, doutora Amanda Gomes, dermatologista do Hospital Socorro, muito obrigada pela sua participação aqui no Interessa. Eu que agradeço, excelente tarde para vocês, excelente programa. Até a próxima. Até mais, muito obrigada. Gente, então tá aí nossas especialistas de hoje, tirando nossas dúvidas. Vamos para a participação de vocês, então, tá cheio de participação aqui. Olha só, boa tarde, meninas. Sensacional sua fala em inglês do Will Smith. O tapa foi pouco, eu daria um socão no nariz dele. Tinha que ser dado tapa dos dois lados. Eu sofro demais com preconceito por ter fibromialgia, por sentir frio, por esquecer as coisas, por sentir dor o tempo todo. Doença, seja ela qual for, tem que ser respeitada. Ninguém escolhe ser doente. Essa é a Natália Lemos participando aqui. Boa tarde. Vou de opção 2. Teria quase a mesma reação que o Will. Levantaria, iria até o Chris, falaria umas verdades apontando o dedo na cara dele, mas não partiria para agressão física. Esse é o Carlos Antônio Mariano. Hoje tem muitas mensagens daquele pessoal querendo ganhar Zé Ramalho. Meu nome é Renato, sobre o caso em questão. Se o Will não defende a esposa, ele não seria negligente por estar ao lado dela e não ter feito nada? Só uma observação, de repente, a Jada que está certa em revirar os olhos e ignorar, mas acho que muitos iam criticar o Will se ele ficasse inerte. É o Renato. Complicado mesmo. Muito. É difícil, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mariela, te amo. Davi Nunes. Beijo, Davi. Já basta a doença humilhar o ser humano, mas não reagiria como o Smith, mas eu entendo. É o Levi Bertoldo, falando que acha desnecessário o tapa, mas se usasse a voz seria mais útil também, que mandou 2 mensagens. Vamos aqui pro nosso YouTube rapidinho. Arthur Brito participando, Flávio Alves, um tapa é bem diferente de um soco. O tapa parece colocar o agredido em seu devido lugar. A gente estava comentando isso aqui, né? Que o tapa tem uma conotação meio educativa. Tá errado, os dois estão errados, viu, gente? Tudo é violência. Mas entre um soco e um tapa, a impressão que se dá é que o tapa é uma coisa mais educativa. A dona Rosa falando pra mim, por causa das outras piadas sobre a esposa dele, merecia mais um. Muito bem, dona Rosa. Pessoal, vamos para as nossas considerações finais. Olha só falando ganhador aqui, quem ganhou, enfim, quem vai ouvir Zé Ramalho é o Carlos Antônio Mariano, final de telefone 1707. Muito bem, Carlos Antônio, você pode buscar então seu par de ingressos aqui no Jornal O Tempo, na Avenida Babita Camargos. Quais foram os dias que eu te disse? Quarta e sexta-feira, tá bom? No horário comercial, por favor, com sua identidade, retirada presencial. Considerações finais cirúrgicas. Se é que eu vou começar até pelo Alex. Alex, meu Deus, eu? Ai, meu Deus, a gente comentou aqui que
Nelson Rodrigues, ele tem um texto sobre bofetada, e eu acho que tem um trechinho aqui que é muito bom, super do contexto agora. Ele escreve assim: a partir do momento em que alguém dá ou apanha na cara, inclui, implica e arrasta os outros à mesma humilhação. Todos nós ficamos atrelados ao tapa. Parece que ele tá falando disso, né? Foi um tapa na cara de todo mundo, né? Até na dele mesmo. E assim, só pra concluir, acho que quem sofre com alopécia ou com qualquer outra condição genética, doença, etc, imagino que é uma barra enfrentar esse tipo de piadinha e coisa e tal. Força, né, pra essa galera. E paciência. Tati. Ô, gente, fica aí essa lição, né, do quanto que uma palavra, mesmo que você ria no final dela, pode ser dolorosa, ao ponto de uma pessoa colocar em risco, assim, o trabalho de uma vida, né, assim, o Will Smith estava ali para ganhar uma estatueta, que significa muito na área, muito para a carreira dele. O quinto homem negro a ganhar uma praticamente, estatueta, assim, ele quase colocou isso em risco em função da dor que aquela palavra e aquela risada, que foi uma risada coletiva no momento, causou nele. Então vamos tomar cuidado com as nossas palavras e vamos tentar nos colocar no lugar do outro. Você gostaria que alguém risse da sua doença? Não. Então não faça o mesmo. Mariela. E pegando o gancho dos meninos aqui, concordo com o que o Alex e a Tati falou, mas nada justifica a violência, gente. Nada. Então não tá tudo bem o Will Smith ter dado um tapa no Chris. Né? Apesar de eu entender toda a dor dele, toda a dor da Jada, violência gera violência. Inclusive ele pediu desculpa falando sobre isso. Então vamos respeitar o outro, né? Não vamos rir da dor do outro, porque um bom comediante faz uma piada para as pessoas rirem e não para as pessoas chorarem, né? Então a gente tem que rir para rir todo mundo, né? Respeite o outro, tenha um pouco de empatia, que a gente vai caminhando aí pelo mundo. E olhando do outro lado também, gente, respeito, ou seja, o bom comediante faz ou seja, o Chris é um péssimo comediante. Então, antes de você fazer uma piada, entre aspas, você pode estar agredindo alguém, né? Então, pensa bem antes de falar, ri de você mesmo, não ri das outras pessoas, não. Porque uma ação gera uma reação. Ele fez uma agressão também e teve uma agressão como resposta, uma verbal, outra física. Tá todo mundo certo? Não, tá todo mundo errado. Mas é isso mesmo. A vida é errante, a vida é errante. Faz parte da vida. Pessoal, obrigada pela participação de vocês, pela audiência. Amanhã, quarta-feira, nós estamos aqui de volta. @programa Interessa. Espero vocês. Tchau, pessoas. Tchau, tchau.